Vamos conversar a respeito da formação de cálculos renais pela visão da medicina germânica. Vamos começar pelo conflito. Qual é o conflito por trás, ou quais são os conflitos por trás que nós vamos passar que, como resultado do nosso corpo, vai ter a formação de cálculos renais? São conflitos, são situações em que nós passamos e disparou na gente o sentimento, a sensação do nosso corpo vibracional de rejeição, abandono e solidão. Como assim? Vou dar um exemplo. Você muda de país e você se sente sozinho naquele país. Você está fazendo conflito. Se é uma criança e mudou de escola, e aí ela está se sentindo sozinha, rejeitada, ou as amiguinhas rejeitaram, ou as pessoas rejeitaram. É um conflito. Você está se sentindo desamparada porque você morava com seus pais e você precisou mudar de cidade para estudar, para trabalhar alguma coisa, está se sentindo sozinha. A gente também chama de conflito do refugiado, né? Muitas das pessoas saem da própria pátria, têm que ir para uma outra e lá se sentem desamparados, sozinhos, sentem que não pertence àquele lugar. Quando nós também acabamos tendo que nos separar das pessoas, seja, né, porque foi uma necessidade ou porque a pessoa infelizmente passou por outro plano, também está fazendo conflito. Literalmente, quando nós nos sentimos um peixe fora d'água. E por que o corpo responde dessa forma? Porque todo conflito, a resposta do corpo, ela tem um sentido. Ela vai ter um sentido. E qual é a resposta? Qual é o sentido que o nosso corpo encontra? O porquê que tem a formação dos cálculos renais? Porque quando eu tô passando por essa situação, acionado lá na minha memória ancestral, é como se eu tivesse um peixe fora d'água. E isso vem lá do processo evolutivo, quando os primeiros organismos precisaram sair do ambiente aquático e começar a ir para o ambiente terrestre. O que a gente não pode fazer? A gente não pode perder água. Até hoje, nós não podemos desidratar. Desidratar é crítico, né, pra gente. Então, o que acontece? Quando eu passei, ou estou passando por esses conflitos de abandono, de rejeição ou de solidão, vai disparar para o meu cérebro, lá especificamente na minha região de tronco cerebral, vai sinalizar ali na área de coletores renais de que tem alguma coisa acontecendo. O meu cérebro, lá no meu tronco cerebral, com aquela informação que foi disparada pelo aquele meu sentimento de solidão, por exemplo, de abandono, na região de coletores renais, vai mandar a seguinte informação para o meu corpo, lá para os meus coletores renais que ficam lá no meu rim. A gente tá perdido aqui, a gente tem que sobreviver, a gente tá sozinho, desamparado, e isso aí não pode acontecer. Não podemos perder água, vamos aumentar a captação de água, vamos reter líquido. E aí o que acontece? Lá nos meus coletores renais, aquela informação que veio do meu tronco cerebral é de comecem a aumentar a proliferação de célula, proliferação celular, porque quanto mais célula eu tenho, nessa região, maior é a minha chance de captação de água, mais é a minha captação de água, então eu não vou morrer, vou reter líquido. E aí começa um aumento de proliferação celular na região dos coletores renais para reter líquido. Essa é a fase ativa de quando nós estamos vivendo ou passando por esses conflitos de abandono, rejeição e solidão. Enquanto eu ficar na fase ativa, vai ter retenção de líquido e vai ter proliferação celular. O que acontece? Se por um acaso eu fizer um exame nesse momento, vai detectar um aumento de proliferação celular, eu vou ter um diagnóstico de câncer. Mas é uma resposta do meu corpo devido àquele conflito que eu estou vivendo. E ele está me ajudando, ele está falando, ela não pode perder água, vamos reter toda a água para ela não morrer. Mas aí, vamos então imaginar que uns meses depois eu saí desse conflito. Eu saí desse meu sentimento, desse meu processo de solidão. Vamos dar o exemplo aqui de que eu me mudei de cidade para estudar. E aí, 6 meses depois, eu já não estava mais me sentindo sozinha, eu fiz novos amigos, eu estou me sentindo enturmada, eu saí daquele meu conflito de abandono e de solidão. Acabou, não estou mais passando por aquilo. O que vai acontecer agora? Lá no meu tronco cerebral, aquele edema não tem mais sentido, não tem mais por que eu ter aquela função, porque não tem mais aquele sentimento, eu saí do meu conflito ativo. Então, não tem por que eu ter aquele aumento de células ali captando água, porque eu já saí da minha situação de perigo, entende? Então, o corpo não vai ficar produzindo célula para sempre, nem vai ficar gastando energia com aquelas células em excesso. Começa o processo de degradação celular. E essa degradação celular, ela vai acontecer com o auxílio de fungos e micobactérias, desculpa. Então, começa a digerir essas células em excesso. Só que essas células estavam fisicamente ali. Quando elas são decompostas, digeridas, né? Elas não precisam mais estar ali, formam cavidades. E aí, naquelas cavidades, devido também ao excesso e à degradação daquelas células, e a questão de que os rins são filtradores, pode acontecer e acontece
o acúmulo de proteínas e de cristais de cálcio que vem a formação do cálculo renal. Então, quando eu formei o cálculo renal, quer dizer que eu já saí, eu já encerrei o meu processo de abandono, solidão e de rejeição. Se você faz os exames e os cálculos renais estão ali, quer dizer que ele já acabou. Teu processo está ali, ele está ali quietinho. Por quê? Porque expulsar os cálculos renais é um outro conflito que você faz, que é um conflito de território que depois eu vou falar para vocês. Mas, se eu sair e resolver o meu problema, aquele cálculo renal vai ficar ali. E aí você toma a conduta que você quiser. Ele só vai sair dali se você tiver um segundo conflito. Agora, se você vem acompanhando a formação daqueles cálculos renais e todas as vezes que você faz exames e você tem novas formações de cálculo renal, quer dizer que você está ainda ou em conflito ativo ou fazendo novos conflitos ou revivendo os conflitos, tendo gatilhos que te fazem entrar na fase ativa. Você vai para a fase de cura, fase ativa. Mas a gente tem que lembrar que a gente vive vários conflitos ao mesmo tempo também. Então, assim, são várias situações que podem estar formando. Então, o que a gente faz pela medicina germânica? A gente identifica quais são esses conflitos. A gente traça métodos e meios de sair daquele conflito, seja ressignificando o conflito, seja encontrando formas de lidar com aquilo, seja solucionando aqueles conflitos. Para quê? Para que você entre na fase de cura e não tenha formação de novos cálculos renais. Então, assim, é nessa visão que a medicina germânica vai trabalhar. E o que a gente vai fazer? Como que a gente vai tratar isso? Aí depende de qual foi o conflito, de qual foi a intensidade, de como você está reagindo. A gente pode usar diversas ferramentas terapêuticas que daí a gente conversa e vê o que a gente pode fazer. Por quê? Porque uma vez que eu saí, que eu encerrei, eu não faço mais os conflitos, eu não tenho mais a formação de cálculo renal. E aí, se você tem aqueles ali, eles são pequenininhos, tá tudo bem, você mantém eles ali. Se você decide tirar eles, fazer, né, ir pela medicina tradicional e fazer todos os procedimentos para retirar, tá tudo bem. O importante é identificar o conflito, resolver ele para não ter a formação de novos cálculos renais. Rapidinho para vocês, por que os cálculos renais são expulsos? Eu tô lá com a minha formação de cálculo renal. Eu vivo um outro conflito, um conflito de marcação de território. O que é isso? Eu sinto que meu território está invadido, eu sinto que eu não consigo marcar meu território ali. Alguém é muito invasivo, eu tenho um chefe que é muito invasivo, eu tenho amigos que são muito invasivos, ou meu parceiro é uma pessoa muito invasiva, eu tô sentindo que eu tô perdendo meu espaço, que eu não tô conseguindo marcar o meu espaço. Isso são marcações de território. O que acontece? Isso daí, quando eu me sinto dessa forma, lá no meu cérebro vai uma informação lá pro meu córtex cerebral, que é um conflito de ectoderma que tá ligado à pelve renal. E aí o que ele vai fazer? Ela precisa marcar o território. Volta lá para a ancestralidade. Como que é a marcação de território pelos animais? Urina. Então tem uma degradação celular, é o contrário do que acontece nos cálculos renais. Em fase ativa tem uma degradação da parede da pelve renal para que escoe mais urina, e não tem dor nesse processo, não tem nada, você nem vai sentir, para que escoe urina, para que você possa marcar mais o teu território. E aí você, resolvendo o conflito, depois você passou, resolveu, você conversou com a pessoa, você conseguiu se sentir mais seguro e tal, você passa por um processo de epicrise, que é o quê? Você vive de uma forma bem menos intensa aquele conflito de marcação territorial de novo, você se sente ameaçada, mas assim, bem pouquinho. E aí naquele momento há toda a contração de toda a musculatura e da pelve renal, e aí se você tem ali os cálculos renais, ocorre a expulsão dos cálculos renais. Então são dois conflitos diferentes, tá? E aí é isso, a gente identifica, vê pelos sintomas em que fase você tá, quais são os seus conflitos, o que aconteceu, toma as medidas para ressignificar, para encerrar, para você não fazer mais conflitos, e acabou, encerrou o ciclo. O teu corpo tem total condição de iniciar e encerrar esses ciclos. Muitas vezes a gente só precisa entender o que está acontecendo, tomar consciência do processo que a gente está passando e de como o nosso corpo está respondendo, e aí ajudar ele nesse direcionamento. Não eliminamos a medicina tradicional nem nada, mas não adianta nada você ter os cálculos renais e ficar o tempo inteiro tendo que fazer exame, indo lá fazendo procedimentos para tirar e formando os novos cálculos. A gente quer que você encerre a formação de cálculos, que você entenda o processo que você está passando, compreenda, a gente ressignifica, toma as decisões que a gente precisa tomar para que você não forme mais novos cálculos renais e não fica sempre com aquele medo de ter aquela crise, porque olha, só quem teve cálculo renal, crise renal sabe a dor que é, tá? É assim que a medicina germânica trabalha, é incrível e gente, assim, é transformador, de verdade. Deixem aqui nos comentários as dúvidas de vocês, como a gente pode ajudar. Aqui no Margaridas Holísticas nós temos atendimentos de medicina germânica. Para mais informações, manda um direct ou deixa aqui nos comentários que nós entramos em contato. Fiquem bem, um beijo.